Eu não acho gente para contratar que tenha compromisso. E de repente você está aí se pensando: "Carmen, eu não acho gente nem sem compromisso, nem com compromisso, ninguém mais quer trabalhar hoje em dia no nosso país". Isso não é bem verdade, porque gente boa continua existindo. Só que talvez o dono de empresa não saiba muito bem como fazer para procurar essas pessoas. Todos os dias eu estou aqui trazendo conteúdo para você que é dono de empresa. Já segue meu canal, já me acompanha, porque eu estou aqui com você. Primeiro passo que faz com que o dono de empresa não encontre gente boa. Ele simplesmente pergunta se a pessoa aceita, chama para uma entrevista e sabe o que ele faz na entrevista? Ele fala, 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 porque eu quero alguém que faça assim, que faça assado, alguém que tenha disponibilidade para sábado, para domingo, alguém que seja dinâmico, que saiba atender bem os clientes, alguém que trabalhe bem, que não falte, que não chegue atrasado, e fala. Gente, como o dono de empresa fala na hora da entrevista. Ele fala, fala, e o que resta para o candidato, para o entrevistado fazer? Ele simplesmente vai e concorda com ele. Então ele pergunta: "Você aceita?". "Eu aceito", e ele começa a trabalhar. E quando está acontecendo lá o período de experiência, já começam as faltas, os atrasos, os atestados, e aí ele fala: "Eu fui enganado". Não existem vítimas, você não foi enganado. Você, na verdade, não avaliou. Você não avaliou quem era essa pessoa. Você simplesmente deixou essa pessoa entrar na tua empresa sem saber quem é que você está colocando para dentro da tua empresa. Quando nós falamos de compromisso, o primeiro compromisso é seu, dono de empresa. O compromisso que você tem com a sua empresa. O compromisso de trazer pessoas que você fez todo um processo e que hoje sim você conhece essas pessoas. Carmen, mas como é que eu vou conhecer essas pessoas? Não contratando no primeiro momento que você vê. Simples assim. Carmen, mas onde é que eu acho gente? Primeiro passo, você sabe exatamente o que você está procurando? Porque esses dias eu estava conversando com uma empresária que não conseguia ter ninguém trabalhando nas lojas dela. E simplesmente o pessoal que vinha, faltava, trazia atestado, não vendia. Eu falei: "Ah, tá. Quantas pessoas trabalham com você?". E ela me disse: 8 pessoas. Eu falei: "Você pode, por favor, me enviar o currículo dessas 8 pessoas?". E ela enviou. E eu fui olhar o currículo dessas pessoas. Tinha segurança, porteiro, menininho de 18 anos que nunca tinha trabalhado antes, tinha muita gente lá, mas nenhum desses 8 jamais tinha trabalhado de vendedor. Eu entendo que você pode mesclar pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, tá tudo bem. Eu entendo que você pode mesclar pessoas com mais experiência, pessoas com menos experiência, e está tudo bem. Mas dono de empresa, você montar uma equipe inteirinha, com pessoas que trabalharam com TI, com área administrativa, recepção, e colocar todas essas pessoas dentro de uma loja para vender, você acha mesmo que isto vai dar bom? Dono de empresa não tem como dar bom. E se você procura um vendedor, você vai procurar um vendedor. Você vai procurar. Talvez você precise uma ideia. Lá no Facebook, vocês sabem que tem grupos de emprego do Facebook? Carmen, ninguém mais usa o Facebook. Ah, quem está procurando emprego usa, viu? Pode ter certeza. Se você pesquisar, tem grupos de emprego em todas as cidades. Quando é uma cidade grande, como São Paulo, tem inclusive separado emprego Zona Leste, emprego Zona Sul, está separado até por zonas. E lá nesses grupos de emprego é onde você deve estar divulgando sua vaga, porque é lá que tem pessoas que estão procurando emprego. Outra ideia que eu quero trazer para vocês, que funciona muito, você pode não acreditar, mas cartazes.
trazem um resultado excelente. Cartazes, Carmen, sim. Talvez a pessoa que você esteja procurando, um vendedor, por exemplo, talvez ele esteja fazendo faculdade. Você já pensou em colocar cartazes na faculdade? Talvez essa pessoa tenha um curso técnico, você pode pôr cartazes no Senac, no SESI, você pode colocar cartazes até mesmo em igrejas. Tem igrejas que congregam 3, 4, 5.000 pessoas num único domingo, que a quantidade de pessoas que passam por lá ao longo do mês são milhares e milhares de pessoas. Então, vale a pena você colocar um cartaz onde tem pessoas circulando. Elas vão ver que sim, você está contratando. Uma outra ideia é o próprio LinkedIn. No LinkedIn também tem muitas pessoas procurando emprego, até mesmo estágio, eu já vi pessoas no LinkedIn procurando. Só que muitas vezes o dono de empresa coloca o cartaz na porta do comércio dele, na porta da fábrica, na porta da loja, na porta do escritório, e não aparecem pessoas, porque quais são as chances das pessoas que estarem passando por lá entrarem? Sabe o que vai acabar acontecendo? Algum cliente vai ver e vai falar assim: "Ai, você está procurando gente, eu tenho um afilhado, um sobrinho, um primo, um tio, eu tenho alguém que está procurando. Essa pessoa não arruma emprego faz muito tempo, mas ela é ótima, tá, e eu tenho certeza que ela vai se dar muito bem aqui na sua empresa". E aí você contrata. E depois? Você tem que aplicar uma advertência? Tem medo, porque a pessoa que você vai advertir vai contar para a pessoa que indicou. Você precisa chamar a atenção, precisa passar o trabalho para ser feito no dia a dia, tem medo, precisa dispensar, tem medo. Dono de empresa, não é assim que você vai ter uma equipe fazendo a sua empresa crescer. Você precisa ter clareza de quem você vai procurar. Às vezes, o dono de empresa, ele se vê numa situação que ele acaba sendo escolhido pela pessoa e não escolhendo a pessoa. Por isso que se você procura alguém que já tem experiência em produção, você vai fechar a tua vaga quando você encontrar essa pessoa. E para isso, talvez você tenha que mover montanhas, e tá tudo bem, bora lá mover as montanhas até encontrar a pessoa. Se você procura alguém que tem experiência na área comercial, na área administrativa, na área de engenharia, não importa, você vai procurar até encontrar. "Carmen, mas daí o que vai acontecer? A empresa vai ficar fechada, vai parar". Não, trata de ser rápido. Divulgue a vaga todos os dias, coloca a vaga no LinkedIn, coloca a vaga novamente nos grupos de emprego, trata de divulgar a tua vaga, vai lá nos grupos de emprego e pergunta: "Pessoal, alguém aqui está em algum grupo de WhatsApp de emprego?" E as pessoas vão te responder e você vai divulgar a sua vaga. Por quê? O que não funciona é você ter uma vaga de uma pessoa para ser vendedor e colocar lá uma pessoa que trabalhou nos últimos 30 anos trabalhando como agente de portaria. Ele não tem os macetes da loja. Agora, se você quer contratar uma pessoa para treinar, tá tudo bem. Aí você pode contratar uma pessoa sem experiência, mas uma pessoa sem experiência tem que idade? 16, 17, 18, 20, 21. Eu não falo de uma pessoa sem experiência com 30, 40, 50 anos de idade, porque aí o treinamento começa a ter um pouco mais de risco, porque o que essa pessoa fez até então, né. Então, quando nós falamos de uma pessoa mais velha, dependendo do tipo de função, é importante que ele já traga o seu conhecimento, mas se você tem disponibilidade para treinar, excelente. Uma pessoa mais velha, ela tem muito mais estabilidade, você sabia? Porque aquela pessoa mais jovem, ela fica imaginando que a vida é cor-de-rosa, que a vida é assim, é assado. A pessoa mais velha não, ela precisa trabalhar, ela tem conta para pagar e ela sabe que eu trabalho, você trabalha, que ela trabalha também. Então, é diferente. Eu gosto muito de mesclar pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas com experiência e pessoas começando a carreira,
mas fique bastante atento a isso, porque pé de goiaba dá goiaba. Se essa pessoa nunca parou em empresa nenhuma, 15 dias aqui, 20 dias ali, um mês aqui, um mês ali, você acha mesmo que ela vai parar na sua empresa? Talvez ela não fique na sua empresa. Então, é muito importante que quando você esteja avaliando o currículo dessa pessoa, eu vou te dar uma dica top. Poucos donos de empresa fazem isso, mas é muito importante que seja feito. Peça a carteira de trabalho. Sabe? Você não sabe que agora a carteira de trabalho é digital? Ah, jura? Só contaram para você que ela é digital. Claro que eu sei, mas mesmo assim você pode pedir. Antigamente, ele não levava a carteira fisicamente para você, entregava a carteira nas suas mãos e você olhava a carteira. Agora ele vai te entregar no celular. E você pode inclusive pedir para ele movimentar as páginas. E você pode olhar as páginas, você pode pedir o print dos últimos empregos e você pode conferir. Carmen, mas para que isso se está tudo ali escrito, né, está tudo ali no currículo dele. É o que você pensa. Dono de empresa, faz mais de 30 anos que eu faço contratação. Eu me lembro de um caso de uma pessoa, inclusive uma pessoa contador, né, uma pessoa que é para ter um certo nível de desenvoltura para fazer o seu próprio currículo. Uma pessoa com faculdade, mas eu fui olhar o trabalho dele lá nos últimos empregos, no currículo estava lindo, tinha 3 empregos como comprador. Na carteira de trabalho, ele tinha passado em pelo menos 12 empresas, e lá ele não era comprador, ele era auxiliar administrativo, caixa, operador de produção, logística. Em cada emprego ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, bem diferente do currículo. Se você acha que as pessoas não fazem isso, eu lamento te decepcionar, mas sim, as pessoas fazem isso. 30 anos ajudando donos de empresa a encontrar 30 anos ajudando donos de empresa a encontrar pessoas para a sua equipe, pode ter certeza que elas fazem isso sim. Já contratei muita gente. E você precisa com a carteira, com o currículo, e você vai se surpreender. E se essa pessoa nunca parou em emprego nenhum, desculpa te decepcionar, não vai ser na sua empresa que isso vai acontecer, que na sua empresa tudo vai dar certo, que na sua empresa ele não é assim, dono de empresa, não é assim que funciona. Mas mas é uma fase do processo, ok? É uma escolha. E eu buscaria pessoas que tenham comprometimento. E o comprometimento você vai começar a perceber logo quando você recebe esse currículo e já responde para ele pedindo um vídeo. "Carmen, para que um vídeo? Emprego de youtuber, tiktoker agora?" Não, você vai pedir um vídeo porque você quer saber o quanto ele está comprometido. Você não quer contratar pessoas que tenham compromisso na sua empresa? Então pede para ele te mandar um vídeo. Pede um vídeo, 5% apenas das pessoas que te mandaram o currículo vão te mandar o vídeo. Ou seja, se você tem 100 currículos, você vai receber 5, 6 vídeos no máximo. A maioria das pessoas, elas vão falar assim: "Que história é essa de vídeo? Ah, eu não vou não mandar vídeo nenhum. O que que essa empresa está pensando? Ah, vai". Hum. É a mesma coisa que eles falariam quando você pedir para ele fazer uma tarefa na tua empresa. "Ah, não vou fazer não, que história é essa? Isso é acúmulo de função, e eu fui contratado para fazer tal coisa, eu não vou ficar fazendo isso, não vou ficar fazendo aquilo". É a mesma coisa. Quando você pede para eles enviarem um vídeo, eles já estão um passo a mais de compromisso do que os demais que não enviaram. Carmen, mas e se ele não enviou porque ele é tímido? Gente, tímido eu também sou, e se eu preciso do emprego, vou enviar o vídeo sim. Timidez não é desculpa. E aí você quer contratar essa pessoa que nem sequer vence uma pequena barreira de timidez para te mandar um vídeo para conseguir um emprego. Imagina ela no dia a dia. Olha, você vai precisar ir numa reunião com o gerente financeiro, com o diretor do banco, com
Diretor de uma empresa, com um cliente. "Ai, eu? Nossa, mas eu sou tímida, eu não vou na reunião, porque eu sou muito tímida". Bem feito você, né, não tá me ouvindo. Agora você que tá aqui me ouvindo, com certeza vai ter essa oportunidade de separar a pessoa que quer trabalhar vai te mandar o vídeo. Carmen, daí é só contratar quem me mandou um vídeo? Não. O que que você vai avaliar no vídeo que você recebeu? Como é que a pessoa se comunica, como é a postura dela, se ela pensou num texto lógico para te falar a respeito dele, né? Ela estudou mais ou menos o que ela iria falar, ou ela saiu falando qualquer coisa, ela arrumou o cenário, penteou o cabelo, né? Por quê? Às vezes a pessoa grava o vídeo até no banheiro, de qualquer jeito, com aquelas roupas todas penduradas, não é uma pessoa tão cuidadosa ainda. Então você vai buscando indicadores, né, às vezes ela fala tão errado no vídeo que dá até medo, também é um outro indicador. Aí você vai comparar o vídeo com o currículo. "Carmen, mas como é que eu vou pedir o vídeo?". Você vai escrever no próprio e-mail onde ela te mandou o currículo. "Muito obrigada por teu currículo, encaminhe para a gente um vídeo de no mínimo 20 segundos, no máximo 1 minuto". Por quê? Porque às vezes a pessoa se empolga e faz aquele vídeo imenso e depois a gente tem que ficar assistindo também. Vamos ver o quanto que a pessoa consegue transmitir suas ideias num curto espaço de tempo. E aí você coloca essa limitação e coloca um número de WhatsApp onde é que a pessoa tem que mandar. Por que o WhatsApp? Porque lá ele automaticamente comprime o vídeo para que você receba. O vídeo no e-mail, ele é muito pesado, ele não vai conseguir chegar. E às vezes a pessoa não sabe fazer uma publicação. Carmen, essa técnica serve para todo tipo de contratação? Não. Se é uma pessoa muito, muito simples, muito humilde, com idade alta, que não tem o hábito de usar o celular, eu não pediria o vídeo, né. Então, às vezes, você está contratando um porteiro, que é um senhorzinho que vai ficar lá trabalhando na portaria, eu não pediria o vídeo. Às vezes, você está contratando uma cozinheira, que o que te interessa é a experiência dela, então eu também não pediria o vídeo. Aí você tem outras formas de identificar o compromisso. Mas, se não for este o caso, eu pediria para todos o vídeo, porque ele é bem bacana, para que você possa avaliar quem é essa pessoa que está procurando emprego. Você já começa a separar o joio do trigo, quem enviou o vídeo, quem não enviou o vídeo, simples assim. E depois você vai analisar o vídeo e você vai se surpreender. E quem te interessar, das pessoas que enviaram o vídeo, você pode chamar para uma entrevista pessoal. E nessa entrevista, você não vai ficar falando, você não vai ficar contando a sua história, a história da empresa, você não vai ficar dizendo quem é que você procura. Nessa entrevista, você vai perguntar. E eu recomendo muito fortemente que você comece perguntando sobre a família da pessoa. "Carmen, mas isso é pessoal, eu posso perguntar?". Pode, claro que pode. Você pode fazer uma pergunta aberta, e nessa pergunta aberta, né, ele vai te responder aquilo que ele acredita que está correto e que ele está disposto a te contar. Então você pode contar para ele, fale um pouco mais sobre a sua família, né, me fale um pouco mais sobre seus irmãos, me fale um pouco mais sobre seus pais, me fale um pouco mais sobre filhos, esposa, não importa. Por quê? Porque você vai ter um cenário de como é a vida dessa pessoa. Se de repente ele abandonou os pais, né, simplesmente os pais passando necessidade e ele virou as costas, ou ele mora lá e ele nem sequer dá dinheiro em casa, não ajuda os pais em nada, e os pais estão lá se matando de trabalhar em serviços braçais e pesados para manter o iPhone que ele tem no bolso, o tênis de marca. Você começa a ir percebendo esses detalhes, são detalhes importantes, porque essa pessoa, talvez, se ela não tem um compromisso com os pais, talvez ela também não tenha um compromisso com a sua empresa. Não é determinante, mas é mais um indicador.
E você segue perguntando para entender um pouco mais sobre a família dele. "Carmen, mas e se a família dele for horrível?" Como eu te disse, não é o determinante, mas é um indicador de que forma que ele lida com essa situação, que talvez seja realmente uma situação difícil. E depois você pode passar pra formação escolar. "Carmen, mas está escrito no currículo", mas o que eu quero saber não está escrito no currículo. Tratando-se de formação escolar, o que eu quero saber é o que é que essa pessoa aprendeu naquele curso que ela citou ali no currículo. "Carmen, mas para quê?", porque você pode se surpreender. Eu já perguntei muitas vezes: "Mas o que você aprendeu nesse curso?". "Ai, não aprendi nada, era um curso bem fraquinho, não sei o quê". "Ah, tá. E por que você pôs aqui no currículo?". "Ah, para deixar o currículo mais cheio, né". Outra informação super importante: "Mas quem é que pagou esse curso?". "Carmen, que interessa quem pagou? Porque você vai ter novos cenários e novos indicadores do compromisso dessa pessoa. Por exemplo: "Ah, eu paguei, usei a minha rescisão, eu financiei, eu fiz, né, o programa quando eu tinha um salário mais alto". São coisas que mostram que a pessoa investiu nela. Isso tem um valor muito grande. Alguém que abre o seu bolsinho e não é para comprar maquiagem, sapato, não é para comprar um iPhone novo, não, abriu o bolsinho para investir em conhecimento. Essa é uma pessoa que vale a pena você parar para olhar para ela. E às vezes quem pagou o curso foi a empresa onde ela trabalhou e está tudo bem. Mas o valor é diferente, porque na empresa ou ela fazia o curso, ou ela talvez fosse mandada embora, ela teria que fazer dentro do horário de trabalho, ou ficaria com falta no dia, né. Então a gente vai avaliando. Talvez ela tenha feito um monte de cursos gratuitos, o que também tem o seu valor. Ela não investiu dinheirinho do seu bolso, mas ela investiu o seu tempo, e tempo é precioso. Ela foi pesquisar, ela foi atrás, ela achou cursos gratuitos. Eu gosto dessas informações sobre a formação escolar. Eu gosto sempre de perguntar quais são os planos da pessoa em relação a estudar. Eu ouço muito: "Ah, mas eu já terminei meus estudos". Eu falo: "Nossa, você só terminou o ensino médio, a tua vida está só começando", o que é uma verdade e eu acredito nisso. É uma forma de você saber quais são os planos que a pessoa tem para crescer e se desenvolver. Se você quer trazer pessoas com compromisso para a sua empresa, procure pessoas que realmente queiram crescer e se desenvolver. Isso é muito importante. "Carmen, mas está difícil hoje em dia, né, achar gente que queira estudar". Tem os que querem. As faculdades estão lotadas de pessoas. E eu mesma, quando eu fiz faculdade, eu vendia sanduíche, vendia camiseta, vendia tênis. Eu dava um jeito de pagar minha faculdade. Não ficava sem pagar, não ficava sem estudar. Minha família era muito pobrezinha, muito humilde. Meu pai sempre foi operário de produção, minha mãe também. Eles tinham quarta série primária, não tinha nem carro em casa, né. E se eu queria chegar num lugar diferente, eu tinha que ralar muito. Com 14 anos de idade, eu já tinha meu registro de carteira, e com 24 eu já era dona do meu primeiro CNPJ, já tinha trabalhado 10 anos como empregada CLT, tinha trabalhado em 2 grandes multinacionais, uma francesa e uma americana, tinha trabalhado em consultorias também, e montei a minha primeira empresa. Faz tempo isso, né, faz muito tempo. O que eu quero falar para vocês é: parem de ter pena de si mesmo, pena dos outros. As pessoas escolhem seu próprio caminho. Vamos falar agora da parte profissional. E é importante você entender o que fez com que essa pessoa se desligasse do seu emprego anterior. Pode ser que ela tenha sido mandada embora, pode ser que ela tenha pedido a conta, mas não aceite respostas rasas do tipo:
"Ah, eu saí porque houve uma crise". Gente, crise tem todo dia, né, e por que foi que escolheram justo aquela pessoa para ser dispensada? Estranho, né? Procure mais informações. Procure saber o que é exatamente que ele aprendeu naquela empresa. Eu gosto disso. O que é que ele aprendeu com o dono da empresa onde ele trabalhava, ou com o líder, ou com o chefe. Eu gosto disso. Pergunte qual foi o maior perrengue que ele já passou na empresa. Use uma linguagem bem simples, fique junto com a pessoa, igual se você fosse amigos de infância. E por quê? Porque só assim ele vai te contar a verdade. Caso contrário, ele não vai te contar. Eu me lembro uma vez que eu estava entrevistando um rapaz que trabalhava numa fábrica de chocolate. Eu falava: "Nossa, que sonho trabalhar numa fábrica de chocolate". Isso me lembra até o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Isso é algo realmente incrível, né. "Dá para comer chocolate lá?". Ele falou: "Não, não tem como". Falei: "Lógico que tem, imagina". Só se for besta, se você não come chocolate, uma fábrica de chocolate, que diferença vai fazer para eles um pouco de chocolate? Não vai fazer diferença nenhuma. Fui jogando verde, caiu. Você que me contou que ele e os amigos dele, dentro do processo do chocolate, funciona assim, tudo é pesado, os ingredientes, o chocolate, tudo. Mas quando o chocolate quebra, ele não volta a ser pesado. Vai direto para a extrusora para ser derretido e ser feito outro chocolate. E eles descobriram e essa falha no processo. Então, eles passaram a quebrar propositalmente chocolate. E levavam metade para a extrusora e metade eles deixavam lá, e depois eles levavam para o armário deles, e depois eles levavam para a fábrica, e depois colocavam, né, os pertences pessoais deles e iam embora para casa. E eles faziam, trufas, faziam, bom bocado, faziam um monte de coisas de chocolate, as esposas vendiam, eles vendiam. Eu sei que teve um que ele disse que até comprou um carro pagando a parcela só com a venda dos chocolates. E eu falava assim: "Nossa, que legal, e dá para levar quanto de chocolate?". "Ah, por dia dá para levar uns 5 quilos cada um". Olha que ele falou isso, que legal, né? Bom, acho que eles nunca nem perceberam. E ele concordou: "Não, nunca nem perceberam". Eu falei: "Ah, legal, bacana". Aí eu terminei, né, a entrevista, agradeci, e aí a nossa resposta mágica na hora que a gente termina a entrevista. Muito obrigado por ter vindo fazer parte dessa entrevista. Se eu não entrar em contato com você em até 2 dias, uma semana, 3 dias, eu digo um prazo. É porque infelizmente não foi dessa vez. Por que isso? Porque eu não quero o candidato me ligando o tempo todo perguntando se já tem uma resposta. E também não quero ficar dando uma resposta "não", porque a minha cidade é pequena, eu tenho amor ao meu carro, né. Então a pessoa passa, arrisca um carro, sabe-se lá o que que essa pessoa vai fazer, então eu prefiro dar essa resposta padrão, ok? Mas, quando você faz a entrevista deixando a pessoa bastante à vontade, você descobre coisas que você não descobriria se você ficasse com aquele olhar apreensivo, né? Por exemplo, eu gosto muito de ver o significado das tatuagens. O que as tatuagens que o pessoal traz significa para eles, né. Porque não tem preconceito, todo mundo hoje em dia usa tatuagem, eu não tenho, porque eu não suporto sentir dor, né. Então eu fico imaginando alguém furando minha pele, pintando minha pele, eu não gosto nem que a manicure tire nenhum bife do meu dedo, eu já fico, assim, apreensiva, né. A sorte é que ela é muito boa e ela nunca tira, mas eu fico sempre apreensiva. Imagina fazer uma tatuagem, não é do meu feitio, mas quem gosta, tá tudo bem. Eu adoro perguntar o significado. E, às vezes, tem aquela pessoa toda tatuadona, assim, você olha: "Nossa, esse cara, uau!", aí você vai ver o significado. Não, não, aqui é o nome do meu pai, aqui é o nome da minha mãe, aqui é uma frase
evangelho, aqui não sei o que, você fala: "Ah, tá". Eu gosto de ir vendo, né, e falando. E eu me lembro de um cara que eu entrevistei numa ocasião e ele tinha lá as suas tatuagens, e eu falei: "Nossa, que legal, que show, e essa daqui, ai que bonita, que bem feita, que bem trabalhada, que bacana", até parece que eu entendo tatuagem. E aí eu falei: "Nossa, e você tem mais?" Ele falou: "Ah, tenho, a que eu mais gosto mesmo tá nas costas". Eu: "Nas costas? Nossa", eu falei: "Ai, eu até tenho vontade de pedir pra ver, viu". Daí ele falou assim: "Ah, tá aqui, não precisa pedir não, ó, tem aqui a foto", mostrou a foto. Era uma tatuagem do símbolo de um time de futebol, que pegava deste ombro até este ombro, ó, de ombro a ombro, ia até a cintura, fechava a costa dele inteirinha, um time de futebol. "Carmen, mas qual é o problema disso?" "Nenhum, mas você já pensou o dia que esse time perdesse? Já pensou o dia que esse time ganhar?" Eu não sei se eu queria ter esse tipo de compromisso com uma pessoa trabalhando dentro da equipe. É uma questão de avaliar, é o indicador. E quem escolhe quem trabalha dentro da sua empresa é o dono. "Carmen, mas isso é discriminação". O nome disso é seleção, bem, seleção. Seleção é um funil, entra um monte de gente no funil, pessoas de todo tipo mandam currículo. Aí você vai selecionando quem é que está de acordo com a tua empresa, né, e de acordo com as respostas que foram sendo dadas durante a entrevista. Chega no final da entrevista, você pode agradecer e dizer que é um processo, e então você ainda pode chamar essa pessoa uma segunda vez na sua empresa. "Carmen, para que que eu vou chamar essa pessoa de novo?" Porque talvez naquela primeira entrevista ela tenha estado muito bem, participou da entrevista, tal, mas não te passou todas as informações que ela poderia. Você perguntou se ela sabia Excel, ela disse que sabia Excel, mas você não viu ela mexendo no Excel, entende? Então, é importante você trazer essa pessoa para fazer um teste. Faz uma redação, faz algumas contas de matemática. Se é para uma vaga de vendas, faz uma dinâmica de grupo, fala com a pessoa: "Ó, me vende aqui esse quartzo rosa, né, como é que você me venderia?" E a pessoa vai te vender. Todos os dias eu estou aqui, trazendo conteúdo para você que é dono de empresa. Já segue meu canal, já me acompanha, porque eu estou aqui com você.